Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Lembrando que nós estamos estudando sobre o profeta Ezequiel. Lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo, baseado em Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Inicialmente, o professor, o aluno, devem ler esse capítulo por inteiro. Estimule os seus alunos à leitura de todo o capítulo, sem inicialmente nenhum comentário, para você ter uma visão geral sobre o capítulo. Bem, todos sabem que a nação de Israel é um objeto de interesse nos estudos, né? Sempre as pessoas tiveram interesse por estes assuntos. Certamente essa lição vai despertar o interesse de muitos alunos. Inicialmente vamos entender e relembrar o contexto então desta parábola no sentido literário. Nós lembramos que numa aula anterior nós falamos que o livro do profeta Ezequiel pode ser dividido em várias partes. Uma das partes começa no capítulo 33, em que temos profecias relacionadas à restauração de Israel. Então nós temos isso no capítulo 1 a 3, o comissionamento e a visão inaugural do profeta Ezequiel. Depois nós temos uma seção relacionada às profecias de juízo, e depois nós temos as profecias relacionadas às nações ao redor de Israel. Quando chega no capítulo de número 33, até o final, capítulo 48, nós temos as chamadas profecias de restauração. As profecias de restauração são profecias que estão relacionadas a uma restauração futura da nação de Israel. Ela estava naquele momento no cativeiro e a profecia então conclamava a nação a se arrepender, a voltar-se para Deus, e ao mesmo tempo que mostrava o futuro glorioso que Deus tinha para com aquela nação. É aí que se encaixa então as chamadas profecias de restauração. O capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, ele faz parte desse grupo de profecias de restauração, em que ele prevê a restauração da nação de Israel no futuro. Mas ao mesmo tempo em que ele prevê a restauração de Israel no futuro, ele aborda que esta restauração acontecerá depois de uma invasão de Israel. Essa profecia então do capítulo 38 e o capítulo 39. Ela é conhecida então como as profecias de Gog e Magog. Quais são as dificuldades que nós temos então nesse texto? Esse texto forma uma das profecias mais importantes da Bíblia e também uma das mais difíceis da Bíblia, as profecias de Gog e Magog. Basicamente, para nós compreendermos esta profecia, é interessante que você, caro professor, divida por partes para facilitar a compreensão e ser mais didático. E então, assim, você pode fazer 5 perguntas que são básicas para nos conduzir, então, no estudo destes capítulos. Primeiro, quem? Segundo, onde? Terceiro, quando? Quarto, por quê? E quinto, o que acontecerá? Ou seja, você pode perguntar quem está envolvido nessa profecia, onde vai acontecer, quando, por que vai acontecer e o que vai acontecer. São as 5 perguntas básicas, então, para nos nortear aqui nesse texto. Bem, primeiramente nós vamos então à pergunta que talvez seja uma das mais difíceis, quem vai participar então desta invasão? Quem vai participar desta invasão? O comentarista da lição, ele começa falando sobre os invasores, Começa falando então sobre os invasores. Nós temos aí no texto, usando a expressão Gog e Magog, e cita também uma lista de aliados, Gog e Magog, e uma lista de aliados. Bem, o nome Gog, você pode observar aí no capítulo 38 do profeta Ezequiel, versículo 2, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Profetiza contra ele. Bem, a questão relacionada aí a Gog. Quem seria este Gog? Primeiramente, Gog é o líder, ele é o chefe.
Esse Gog, alguns estudiosos acham que pode se referir a Giges, que era o rei da Lídia, no 7º século antes de Cristo, né? Esse seria o Gog. É bom lembrar que as profecias, no caso essa profecia de restauração, ela está prevendo a restauração da nação de Israel no futuro, mas obviamente ela aconteceu dentro de um determinado momento histórico, em que o profeta profetiza. Como o profeta está inserido em um momento, em um contexto histórico, então ele vai utilizar e ele vai citar nomes daquela época. Essa é a grande dificuldade. Para eles, poderia ser mais fácil a compreensão. Para nós passou-se o tempo, nós temos o distanciamento cronológico e o distanciamento linguístico, o distanciamento geográfico, e é isso que aumenta o nosso grau de dificuldade, então, da interpretação dessas profecias. Então, a expressão Gog pode se referir imediatamente a Giges, que era o rei da Lídia no 7º século a.C., mas parece, pelo contexto da profecia, que a profecia, a referência aí transcende as circunstâncias desse Gog histórico. Esse Gog aí, o Giges, né? Ou Giges, ele é o Gog histórico, mas parece que a profecia transcende a esse Gog histórico, né? Para se referir então a um líder que vai se opor à nação de Israel no futuro distante. Então, esse líder que vai se opor à nação de Israel no futuro distante é chamado aqui de Gog, né? Essa é a expressão, então, que nós temos aqui no texto bíblico. Então, Gog seria o líder, Gog seria o chefe, né? Gog seria o líder, Gog seria, então, o chefe. É o que nós podemos ver, então, aí no texto, né? Bem, é bom nós lembrarmos também que a palavra Gog, ela porta a ideia, né? Das ideias que está na palavra Gog é alto, aquele que é supremo. Se nós basearmos numa comparação lá em Números 24 e o versículo 27, né? Ele se refere também aí a uma pessoa descrita como um príncipe da terra de Magog. Eu aconselho você a ler aqui esse versículo também na versão atualizada, né? A versão atualizada diz assim: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros. Veja bem que na versão atualizada aparece a expressão príncipe de Ros, e na versão corrigida aparece a expressão príncipe e chefe de Meseque, né? Então você pode observar a diferença então das expressões aí. É que a palavra, o termo, né, Ros, ele se origina da palavra, está relacionado à palavra Rosh, que é cabeça, chefe, pico, monte, parte superior, né? O texto então pode ser traduzido, por isso que a versão corrigida traduziu por chefe, enquanto a versão atualizada disse príncipe de Ros, né? A Septuaginta, quando for traduzir o termo, traduziu o termo como substantivo, príncipe de Ros. Isso foi mantido então na tradução brasileira e algumas outras versões, né? E isso foi que levou algumas pessoas a interpretarem como se fosse a Rússia, né? O comentarista, inclusive, comenta acerca disso. É interessante você comentar sobre isso, né? Que algumas interpretações acham que é uma referência à Rússia. Inclusive, o saudoso pastor Antônio Gilberto, ele tinha essa interpretação. Inclusive, ele acha que Moscou está em foco aqui nessas profecias, né? A origem dessa interpretação é comentada aí na lição, né? No ano 1787, essa interpretação não surgiu do dispensacionalismo nem do pentecostalismo, mas com Genésio, um homem que viveu entre o ano 1787 e 1842. Ele era um alemão, né? E aí ele começou a ensinar, né? Fez essa interpretação, e essa interpretação então foi
ganhando corpo, passou por um tempo, então, um pouco sepultada, caída no esquecimento, mas agora no ano de 2022, com essas invasões da Rússia, a Ucrânia, elas voltaram novamente à tona. Então, aqui nós temos o Gog. O Gog, então, seria um líder, um homem. O Gog é o líder, né? Ele é chefe da terra de Magog. Ele é chefe da terra de Magog. Então, vocês vão encontrar interpretações que estaria em foco a Rússia, e outros acham que seria tão somente um líder, seria o Gog aí no texto. Mas o texto também fala de outros povos, de outras nações, né? Ele fala de Magog. O Gog é o chefe de Magog. Magog seria o nome moderno, né? Seria a região da Ásia Central, porque antigamente Magog eram os antigos citas, e essa região dos antigos citas seria hoje então a Ásia Central, algumas repúblicas islâmicas ao sul da antiga União Soviética, que tem cerca de 60 milhões de muçulmanos, né? Essa região pode incluir, inclusive, o território do atual Afeganistão. Então, seria o Magog. Mas o texto também fala de Meseque. Meseque é a antiga Moscov, na Cilícia e na Capadócia. Atualmente seria a região, então, da Turquia, também o sul da Rússia e o Irã. Também o texto fala de Tubal. Tubal seria a antiga Tubalu, na Capadócia. Seria, então, também a Turquia, aquela região ao sul da Rússia e do Irã. O texto também fala sobre a Pérsia. A Pérsia é o Irã. O texto também fala sobre a Etiópia, a antiga Cuxa, ao sul do Egito, atualmente seria o Sudão. O texto também fala de Líbia. Líbia seria a antiga Put, a oeste do Egito, atualmente seria a Líbia. Gomer, um dos antigos cimérios que do século 7 até o século I a.C. habitaram a região centro-oeste da Anatólia, atualmente seria a Turquia. E Bet-Togarma, que ficaria entre a antiga Carquemes e Arã, atualmente também seria a Turquia. Então, quem participará desta invasão? Então, quem participará desta invasão será povos, então, da Ásia Central, da Turquia, do Irã, do Sudão, da Líbia, né? E alguns acreditam, como eu disse, que pode estar em foco também a Rússia. Então, a questão de quem participará desta invasão. A segunda pergunta é onde esta invasão vai acontecer. Com base em Ezequiel 38, 7 a 9, nós observamos que esta invasão vai acontecer nas terras de Israel. Esses povos vão invadir a terra de Israel. A partir dos montes, então, de Israel, é o que o texto diz. A terceira pergunta é quando se dará a invasão? Bem, nós temos algumas pistas no texto, né, para a questão do tempo em que esta invasão vai acontecer. Em primeiro lugar, o texto diz, isso de forma clara, por exemplo, em Ezequiel 38:8, que a invasão vai acontecer no fim dos anos. Essa expressão, fim dos anos, ela acontece em todo o Antigo Testamento, somente aqui nesta frase. Outra expressão que aparece aí, que indica o fator tempo cronológico, é no capítulo 38:16, através da expressão nos últimos dias, hei de trazer contra a minha terra. A expressão os últimos dias é utilizada no Antigo Testamento em relação ao fim da tribulação de Israel ou a derradeira restauração de Israel no período messiânico. Essa expressão últimos dias aparece em Isaías 2:2, em Jeremias 23:20, Jeremias 30:24, Oséias 3:5, Miqueias 4:1. Então a expressão últimos dias, ela aparece no sentido de fim da tribulação ou a derradeira restauração de Israel no reino messiânico. A frase nos últimos dias aparece em 38:16, é um termo então técnico para se referir ao tempo do fim, né? Então, o elemento então cronológico de quando se dará esta invasão, a informação que o texto nos dá, que vai ser no fim dos tempos, né? Essa invasão acontecerá então nos momentos finais da história, ou seja, quando estiver próximo do estabelecimento do reino de Cristo, vai acontecer esta invasão.
Então, no tempo do povo de Ezequiel, do profeta Ezequiel, né, os exilados, era uma profecia para o futuro, era um distante, né, para eles, né? Hoje, então, parece que nós estamos vendo a proximidade, então, destes acontecimentos, né, dessa profecia, então, se cumprir. Além deste elemento, os últimos dias e no fim dos anos, que aparece no texto, no capítulo 38, nos versículos 8 e 16, nós temos também outras expressões aí que indicam o fator tempo. É que a nação de Israel precisa estar na sua terra para que a invasão aconteça. Esta reunião da nação de Israel na sua terra, ela aconteceu, né, quando houve a fundação do moderno Estado de Israel em 1948. Então, de lá para cá, de 1948 para cá, a nação se estabeleceu ali, então vem ganhando corpo, né, este elemento para o cumprimento desta profecia. Em terceiro lugar, nós observamos ao longo desta profecia, então vai ser um momento em que a nação de Israel vai estar na sua terra, habitando então relativamente em segurança, mas vai ser um período em que a nação vai ser pega de forma desprevenida. A gente pode observar isso em Ezequiel 38:8. Aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. No versículo 11 diz: virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. E no versículo 14 está escrito: assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança. Então veja que a nação ela estará segura, né? Todos sabem que depois da criação do Estado de Israel em 1948, a nação passou por vários momentos de instabilidade, né? Mas nos tempos modernos, de algum tempo para cá, relativamente a nação de Israel está em paz, né? Quando nós então vemos essa profecia de Ezequiel, capítulo 38, nós então às vezes ficamos nos perguntando, né? Quando foi o período em que a nação de Israel esteve em paz e segurança, conforme aqui o Ezequiel 38, né? Então, um elemento cronológico que a gente vê aqui é que a nação vai estar em paz e em segurança. Bem, a segurança a partir de 1948 ela foi relativa, porque nós tivemos momentos de instabilidade, de conflitos ali na nação de Israel a partir de 1948. Quando é então que vai acontecer essa paz e esta segurança, né, para que aconteça essa invasão de Gog e Magog à terra de Israel? Bem, provavelmente pode ser o período inicial da grande tribulação, porque quando começar a grande tribulação, na primeira fase, os 3 anos e meio, vai acontecer um período de relativa paz, que vai ser feito um acordo com o anticristo, e provavelmente é esse acordo com o anticristo, esse pacto, essa aliança com o anticristo, é que vai proporcionar uma paz relativa e uma segurança, um senso de segurança para a nação de Israel, né? Então, provavelmente, vocês vão encontrar divergência entre os estudiosos, mas provavelmente essa invasão deve acontecer no início da grande tribulação. Jesus, então, já terá voltado no arrebatamento e no início da grande tribulação, quando começar o reinado de Anticristo, inicialmente, então, provavelmente pode acontecer, então, essa invasão de Gog e Magog à terra de Israel, né? Então, a questão do elemento tempo. Então, parece que a gente reunindo aí os indícios do capítulo 38 e 39, parece que o cumprimento dessa profecia se encaixa, né, no cenário da primeira metade da grande tribulação, quando a igreja já terá sido arrebatada. Vamos agora à outra pergunta, que é a quarta pergunta: por que vai acontecer a invasão? Bem, podemos responder essa pergunta de 4 maneiras. Primeiro, a invasão vai acontecer por causa das riquezas de Israel. Isso está claro no capítulo 38, versículo 11 e o versículo de número 12. O texto diz
a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Então está em foco aí tomar posse das riquezas de Israel. Segundo, o objetivo dessa invasão será controlar o Oriente Médio. O terceiro objetivo desta invasão será exterminar Israel, né? Todos sabem que as nações islâmicas, elas odeiam a nação de Israel. E o quarto é desafiar a autoridade do anticristo, que vai estar reinando nesse período. A gente vê isso em Daniel 11, versículo 40 a 45. Né? Então, essas são as razões para a nação ser invadida. Obviamente, nós temos uma outra razão aí, que é a permissão de Deus para purificar a nação de Israel. Logicamente, essas razões que nós acabamos de citar aqui são as razões humanas, né? Mas as razões divinas, principal, e a razão divina principal é fazer com que esta invasão purifique a nação de Israel, né? Então, Israel vai passar por um processo, então, de purificação e de restabelecimento, né? De restauração. Para que ela seja restaurada, ela tem que passar, então, segundo os planos e os propósitos de Deus, por esta invasão, para que aconteça, então, a restauração. Bem, agora nós temos a última pergunta, o que vai acontecer durante tal invasão, né? Então, Gog e Magog, segundo alguns acreditam, a Rússia e os seus aliados, ou, se não for a Rússia e seus aliados, um homem que vai liderar, né, um grupo de nações, fazer uma confederação para invadir, então, Israel, né? Agora, essa invasão vai ser um fiasco. Essa invasão vai ser um fiasco, como aconteceu ao longo da história, 1967, 1963, né? As invasões árabes de 67, também de 73, foram fiascos porque Deus deu vitória para a nação de Israel, né? Então, quando esse grupo de nações, Gog e Magog, chefiado por Gog, Magog e as demais nações se reunirem para invadir o território de Israel, né? O capítulo 38, versículo 18 de Ezequiel diz que naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, a minha indignação subirá às minhas narinas. Deus então vai vir para resgatar o seu povo indefeso. E nesse resgate que Deus vai fazer de Israel, Deus vai utilizar 4 recursos para destruir Gog e os seus aliados. Primeiro, Deus trará um grande terremoto. Isso está em Ezequiel 38, 19 a 20. Segundo, haverá conflito entre as tropas de várias nações. Isso está no capítulo 38 e o versículo de número 31. Né? Nesse caos vai se erguer então um terrível terremoto. Os exércitos das nações vão ser lá reunidos, vão voltar-se uns contra os outros, os próprios exércitos se destruindo, né? E será então um grande número de pessoas mortas. Em terceiro lugar, Deus vai utilizar também pestes, está no capítulo 38, versículo 22. E em quarto lugar, Deus vai utilizar também chuvas torrenciais, com granizo, fogo e enxofre. Ezequiel 38 e o versículo de número 22. Né? Bem, nesse período, então, vai ter uma grande carnificina. Inclusive no capítulo 39, versículo 4 a 5, versículos 17 a 20, isso do capítulo 39, o profeta ele fala sobre, utilizando a linguagem metafórica, né, que vai haver um grande banquete. Pode ser metafórico e pode ser literal, né? Que vai haver um grande banquete entre os pássaros e os animais, né? Eu digo metafórica porque pode haver literalmente os pássaros e os animais comendo, né? Mas ele utiliza a metáfora como se fosse um banquete, né? Deus se refere a essa matança como meu sacrifício e minha mesa. Deus, então, realizando um sacrifício à mesa, convida, então, os pássaros e as bestas do campo para, então, participar desse banquete, comer, né, desses corpos que ali vão estar, a carnificina. E equipes de limpeza vão colocar mercadores ou marcadores nos locais, então, que
perceberem um osso humano. Isso está no capítulo 39, versículo 11 a 12, 14 a 16. Quando vierem os sepultadores, eles vão percorrer os marcadores, levarão todos os restos mortais para serem enterrados no vale das forças de Gog. O trabalho vai ser muito intenso, né? Que vai surgir uma cidade para acomodar os trabalhadores. O nome dessa cidade é Ramoná, que quer dizer multidão. Isso está em Ezequiel 39, versículo 11, 12, versículo 14 a 16. A limpeza desta cidade, né, em função da grande quantidade de corpos que ali vão estar, vai durar 7 meses. Bem, isso vai acontecer então certamente conforme falamos durante a primeira metade da grande tribulação, né? E os israelitas, eles vão continuar queimando armas por 3 anos e meio. Ezequiel 39, versículo 9 e 10. Em meio a toda essa carnificina e a essa invasão, Deus vai derramar a sua graça e a sua misericórdia, né? Deus vai demonstrar o seu poder contra Gog e Magog, aos seus aliados, né? E vai utilizar isso para trazer à nação de Israel a salvação. Então nós vemos aí, no meio desta fúria e desta ira, Deus usando de misericórdia para conduzir, utilizar esta invasão e estes meios para conduzir a nação de Israel para a restauração, né? Bem, em virtude de tudo isso, muitas pessoas então vão se voltar para Deus. Então você pode observar que essa profecia do capítulo 38 e 39 é uma das mais importantes profecias escatológicas das Escrituras, né? Embora também seja a das mais difíceis. Um dos pontos talvez mais difíceis nessa profecia é a definição dos agentes, é a definição então da identidade de Gog e Magog. É bom lembrar que lá no Apocalipse, essa expressão também é utilizada pelo apóstolo João. Provavelmente João tomou emprestado aqui de Ezequiel a expressão Gog e Magog. Mas os estudiosos acham que o Gog e Magog de Apocalipse, né, é diferente do Gog e Magog de Ezequiel, né? Aqui provavelmente ocorre no início da grande tribulação e lá provavelmente está em foco a batalha do Armagedon no final da grande tribulação. Mas isso você vai encontrar divergência entre os estudiosos e os expositores da Bíblia. Então, caro professor, esta é a nossa lição então de hoje. Gog e Magog, um dia de juízo. Certamente muitos alunos vão estar entrando em contato com essas profecias pela primeira vez. Então, certamente alguns vão estar encantados, certamente alguns vão ficar meio confusos, certamente alguns terão dúvidas, certamente alguns vão despertar a curiosidade. Você pode ter as mais diversas reações, né? Então estimule os seus alunos, aproveite essa oportunidade da curiosidade que eles vão ter, do interesse que eles vão ter por essas profecias e os estimule então a leitura maior e mais intensa do livro de Ezequiel e da Bíblia como um todo. Procure ser o mais didático possível para que possa facilitar a compreensão. Às vezes, alguns expositores, alguns professores, até que eles têm domínio do conteúdo, mas eles têm dificuldade na didática. Então, estude o conteúdo, domine o conteúdo, mas se preocupe também com a forma como você vai passar este conteúdo. Por isso, faça o esboço da aula, situe o aluno no texto, destaque os pontos principais de forma didática para que o aluno possa entender. A forma, eu entendo, mais didática, uma delas seria essa que eu acabei de expor, né? Quem, onde, quando, porquê e o que acontecerá. Explore essas 5 perguntas na sua exposição, né? Quem é Gog e Magog? Onde vai acontecer esta invasão? Quando vai acontecer? Por que vai acontecer? E o que vai acontecer? Eu creio que é a forma bem didática para facilitar, para que os alunos possam compreender. Caro professor, que Deus o abençoe nessa tarefa árdua, porém compensadora, de ensinar as Escrituras. Nesses dias difíceis de trevas, em que muitos estão baseando nos vídeos, nas receitas, nas heresias, você tem uma oportunidade singular de, como ensinador da palavra de Deus, estar diante da sua classe para esclarecer e ensinar essa doutrina fundamental das Escrituras Sagradas.
Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Que Deus o abençoe. Nós aguardamos você na próxima lição. Até lá, na paz do Senhor.